Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre associações. O código da aula vai estar na branch aula.022 e vamos falar um pouco aqui sobre o conceito, sobre a definição do que é uma associação. Associação é um termo muito usado na orientação a objetos e é basicamente quando a gente tem uma classe que tem na sua estrutura uma propriedade ou um atributo que aponta para uma outra classe do nosso modelo. Então, seria basicamente o que a gente tem no modelo relacional, em bancos de dados relacionais, quando a gente tem chaves estrangeiras, ou seja, quando a gente tem o relacionamento entre duas tabelas. Na orientação a objetos é quando a gente tem o relacionamento entre duas classes, é que nós chamamos isso de associação. Tá? Acho que nada melhor do que a gente ver isso na prática no nosso código. Então, eu estou aqui no nosso projeto, no Visual Studio, e eu vou começar pelo teste unitário aqui, só para variar um pouco. Então, eu vou pegar aqui o cachorro teste nessa aula, e lá no final, vamos criar um novo teste para exemplificar essa questão da associação. Então, eu vou colocar aqui public void cachorro associação. Quando a gente fala de associação, a gente tem que pensar na outra ponta dessa associação. Então, uma das pontas é a entidade cachorro, é a classe cachorro. A outra ponta, a gente pode elencar ou definir alguma coisa aqui, olhando para a estrutura do cachorro. E se a gente for evoluir um pouco mais esse modelo, a gente poderia dizer que a raça poderia se tornar uma outra classe. Assim como se a gente estivesse fazendo uma estrutura de banco de dados, a gente poderia ter a tabela cachorro e a tabela raça, já que existem inúmeras raças do cachorro. Então, acho que vale a pena a gente usar esse exemplo da raça e transformar a raça, que hoje é uma propriedade do tipo string, numa classe onde a gente vai fazer uma associação com o cachorro. Então, no nome do teste aqui, eu vou dar cachorro, underline associação, com a raça, teste. Vamos pensar o seguinte, se a raça é uma classe, a gente poderia construir um objeto dessa classe da seguinte forma. Então, eu estou falando aqui da raça labrador, por exemplo. Eu poderia ter uma classe chamada raça, e nessa classe eu poderia ter uma propriedade chamada nome. Acho que a princípio é o que seria o suficiente para a gente fazer esse exemplo. E aqui o nome é uma string onde a gente vai passar labrador. Como a gente já viu, essa é uma forma de você inicializar automaticamente um objeto, uma propriedade de um objeto. Obviamente, a classe raça ainda não existe, mas como a gente sabe, o Visual Studio gosta de dar algumas ajudas para a gente. Então, vamos pedir para ele criar essa classe raça em um novo arquivo. Tá? Ele criou. Onde que esse arquivo foi parar? Ele foi parar aqui no projeto exercício teste. Se a gente abrir ele aqui, a gente vai ver que ele cria a classe já com a propriedade, porque a gente já definiu essa propriedade, já inicializou ela aqui, nessa estrutura aqui de inicialização. Porém, algumas coisas a gente precisa fazer nessa classe. A primeira, observe que ele cria a classe como internal, e não é a ideia. A nossa ideia é que a nossa classe seja pública, tá? Outra coisa é que a classe está no projeto de testes. E como a gente viu, todo o nosso modelo, todo o código principal do projeto tem que ficar no projeto domain, né? na camada de domínio aqui que a gente já meio que já dividiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X, vou recortar essa classe aqui e jogar ela lá para o domain. E só para finalizar, a gente precisa acertar o namespace, que ficou como exercícios teste, e o correto é exercícios domain. Voltando aqui no teste unitário, ele continua identificando a nossa classe, porque a gente já tem o using aqui em cima para o exercícios domain. Então, para efeito do teste, está tudo ok. E como que a gente vai usar isso aqui? Como que a gente vai criar esse vínculo entre cachorro e raça? Vamos criar um cachorro aqui, vamos criar um novo objeto da classe cachorro, chamado tequila.
E eu vou inicializar a princípio o nome do cachorro, que é a Tequila, e a raça. A raça hoje é uma string, tá? Porém, a gente... Opa, ele pegou a referência da classe. Porém, a gente pode aqui trocar a propriedade, o tipo da propriedade raça para a própria classe raça. Então, essa é a forma como a gente declara uma associação. Então, nesse momento, eu estou falando que o cachorro tem um vínculo, tem uma ligação, uma associação com a classe raça através dessa propriedade que leva o mesmo nome. Não tem problema o nome da propriedade, a propriedade tem o mesmo nome do tipo dela aqui, quando a gente está falando de classes e associações. Tá? E aí eu posso dizer aqui que raça é igual a labrador. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou instanciando esses objetos e criando um vínculo entre esses dois objetos. Tá? Aqui a gente declara a associação no nível da classe, na estrutura, e é aqui, quando a gente usa essa estrutura, é que a gente força esse vínculo, que cria esse vínculo entre um determinado objeto com um outro determinado objeto, no caso do tipo cachorro com um objeto do tipo raça. Tá? Seria como se a gente tivesse aqui linhas na tabela que tivessem essa associação. Para fechar, acho que a gente pode jogar isso na tela aqui, só para a gente ver que se você acessar o objeto Tequila, ao dar um ponto, você já sabe que você tem acesso a todas as propriedades daquele objeto. Quando eu pego a raça e coloco um ponto na frente, aí eu consigo navegar nas propriedades do objeto labrador. Então, veja que interessante, a orientação a objetos, através das associações, permitem esse nível de navegação entre as propriedades, tá? E não existe limite, você pode ter a quantidade de degraus que você vai ter aqui de associações vão ser as que existirem no seu modelo, tá? Então eu vou jogar na tela, eu quero que ele imprima para mim o nome da raça pegando o nome dessa raça através do objeto cachorro. E só para o nosso teste ter um acerte e poder passar, eu vou colocar aqui um ar equal, ou seja, o nome da raça tem que bater com... Opa, não com o nome do cachorro, com o nome da raça. O nome da raça tem que ser labrador. Então isso garante para a gente que a gente fez o processo certo e fez o vínculo correto entre esse objeto labrador com o cachorro, com esse objeto Tequila da classe cachorro. Tá? Muito bem, vamos testar. Eu vou vir aqui nos nossos testes unitários. Vamos procurar aqui o teste da associação, é o primeiro da lista. E vamos executar ele. Vamos ver aqui o output. Você vê que ele passou, ou seja, o acerte resolveu. E aqui no output a gente tem o nome da raça. O teste em si, esse tipo de teste, não é necessariamente obrigatório para ser feito no dia a dia, né, num projeto real. É mais aqui um exemplo de como que funciona a associação num modelo orientado a objetos, tá? Então a gente vai manter esse teste aqui, mas no nosso dia a dia, raramente você vai precisar fazer um teste desse tipo, tá? Bem, vamos voltar lá na apresentação, que eu tenho mais algumas coisas para mostrar. O que eu queria falar agora, na verdade, é o seguinte. O Visual Studio ele tem um recurso chamado Class Diagram, ou Designer de classe, que permite e facilita a gente a enxergar o nosso modelo e as ligações que esse modelo tem através de associações. Essa é uma ferramenta que permite a gente montar um diagrama de uma maneira bem visual e é uma ótima ferramenta para a gente modelar, para a gente enxergar o modelo como um todo. Tá? Infelizmente, nas últimas versões do Visual Studio, essa ferramenta não vem instalada como padrão, mas a gente pode facilmente instalar ela através do Visual Studio Installer.
tá? Então vamos lá. Bem, para fazer isso você vai precisar fechar todas as instâncias do seu Visual Studio, não pode ter nenhum Visual Studio aberto. Aí você vai procurar lá no seu Windows aí o Visual Studio Installer e executar ele. Se tiver alguma... geralmente ele também tem atualizações. Se tiver, ele vai pedir para você fazer antes de abrir essa tela, e você faz. E se tiver alguma atualização do Visual Studio, você já pode fazer também. Aí você vai ver que por aqui mesmo vai ter a opção de você atualizar, tá? Depois que você atualizou, tiver com o Visual Studio tudo atualizado, você, nessa mesma tela aqui, vai vir aqui em Modificar e aqui em Componentes Individuais. Aqui você vai encontrar em Ferramentas, vou descer aqui, Ferramentas de Código. O primeiro item aqui é o Designer de Classe. Se você tiver dificuldade para achar, só digitar aqui na busca Designer de Classe, ele vai aparecer aqui no grupo Ferramentas de Código também. Marcou, é uma ferramenta bem pequenininha, basta você clicar em Modificar. Aí você aguarda um momento até ele baixar os binários dessa ferramenta e instalar, e quando ele terminar a gente pode abrir novamente o Visual Studio. Aqui já está finalizando, vou aguardar mais um pouquinho. E pronto. Veja que apareceu atualizado aqui e a instalação terminou. Você pode fechar o Visual Studio Installer e abrir de volta o Visual Studio. Bem, aqui está o nosso Visual Studio aberto novamente, da onde a gente parou, né, com aquele último teste que foi escrito. E agora, aqui no projeto Exercícios Domain, eu vou adicionar um novo item aqui, que vai ser o nosso diagrama de classe. Você pode vir aqui em Project, Add New Item, e aqui você vai encontrar ele mais fácil. A maneira mais fácil de você encontrar é procurando aqui no Search. Vou por aqui Class. Aí você vai ver tudo que está relacionado a Class. Tem aqui um Class Diagram. Só lembrando que esse tipo de item, né, esse template de item, só está aparecendo aqui porque a gente instalou ele anteriormente. Então, se você não tiver com ele aparecendo aqui, você precisa fazer aquele processo de instalação pelo Visual Studio Installer para poder usar esse recurso. E aqui no nome dele, eu vou trocar aqui para modelo. Então vai ser um diagrama que representará aqui o modelo dessa nossa aplicação, desse nosso projeto. E vamos clicar em Add. Ele adiciona aqui um arquivo com extensão .cd de Class Diagram e já mostra para a gente aqui uma tela vazia a partir da qual a gente consegue já montar o nosso diagrama. A maneira mais fácil de fazer isso é você pegando a sua classe, as classes, né, que você quer adicionar nesse diagrama, clicando aqui pelo Solution Explorer e arrastando ela para cá. Eu vou fazer... Vamos abrir só o cachorro por enquanto. Bem, podemos arrastar a raça também, você vai ver que ele vai... Você pode colocar todas as classes que fazem parte do seu modelo. Obviamente as classes de teste não fazem sentido estarem aqui. Se você clicar nessa setinha, ele mostra toda a estrutura básica aqui da sua classe, então os fields, as propriedades, os métodos. O mesmo vai acontecer com a raça, que só tem o nome. E uma coisa legal é que você pode vir aqui na propriedade raça, que é a propriedade que representa essa associação. E aqui, se você clica com o botão direito, você vai ver aqui que ele tem uma opção. A primeira opção aqui que ele mostra é Show as Association. Tá? Então, se você clicar nela, o que ele faz? Ele vai mostrar, em vez de mostrar aquela propriedade aqui, ele vai mostrar ela aqui como uma linha de associação. Então, num modelo em que você tem muitas entidades, muitas classes, muitas associações, esse tipo de diagrama ajuda bastante. Então, a gente, a partir de agora, quando a gente for mexer na modelagem daqui do nosso projeto de exemplo, a gente vai usar bastante aqui esse diagrama de classes para a gente entender toda a estrutura do nosso modelo. Só para fechar aqui, então, essa aula, vamos voltar lá nos testes, vamos executar tudo. Então, estamos com 47 testes, mais esse que foi criado com essa nova funcionalidade de associação. Estão todos passando, o que significa que a gente não quebrou nada aí com essa implementação. Tá? Então vamos voltar lá na nossa apresentação e eu quero deixar para vocês
uma atividade aí para vocês exercitarem essa questão da associação. A ideia aqui é que vocês criem uma nova classe no modelo chamado dono, e essa classe pode ter as propriedades nome, telefone e e-mail. E lá no cachorro você vai criar uma nova propriedade do tipo dono que vai representar essa associação. Ou seja, um cachorro tem um dono. Então, através do cachorro você tem como saber qual é o dono daquele cachorro, e a gente vai fazer isso através dessa associação. E para fechar você vai incluir essa classe lá no diagrama para representar e para a gente conseguir ver essa associação através do diagrama de classes que a gente tem lá. Bem, era isso que eu queria deixar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.